Vocês acham que precisa do som? Então, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos então aqui dar início à nossa segunda rodada da audiência pública sobre as comunidades terapêuticas do Estado de São Paulo. A primeira rodada aconteceu em 17 de dezembro de 2015 do Conselho Regional de Psicologia. Está acontecendo hoje o segundo bloco. O terceiro bloco acontecerá no dia 19/2, em um local ainda não definido. E o bloco 4 ocorrerá no dia 26 de fevereiro, também ainda em local não definido. O objetivo da audiência pública sobre as comunidades terapêuticas do Estado de São Paulo, ela ocorre em função do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana do Estado de São Paulo ter sofrido ao longo dos anos 2014 e 2015 uma quantidade de denúncias referente a possíveis violações de direitos humanos em algumas comunidades terapêuticas, e do qual o Conselho Estadual, através da Comissão de Saúde Mental e Direitos Humanos, realizou algumas fiscalizações nessas comunidades, em parceria, algumas delas com a Defensoria Pública de São Paulo, também com o Conselho Regional de Psicologia e também, em algumas ocasiões, com conselhos tutelares, porque envolviam a presença de adolescentes nessas comunidades terapêuticas. E com base nessas denúncias, nessas fiscalizações, feitas tanto pelo CONDEP como pelo CNP e também pela Defensoria Pública, é que o primeiro bloco da audiência ela se debruçou no sentido de fazer uma escuta sobre essas fiscalizações, inclusive com a presença de pessoas, salvo engano, que tiveram nestas comunidades, né? Inclusive com depoimento de pessoas que foram resgatadas, algumas delas pelo CAPS, de algumas das comunidades, né? Pessoas que não tinham sentido estar nas comunidades terapêuticas, estavam, né? E o primeiro bloco tratou então disso, de falar sobre as fiscalizações, de fazer um panorama sobre o que as fiscalizações, tanto do CNP como do CONDEP e Defensoria, encontraram no cenário e fizeram um diagnóstico sobre essa situação e os resultados dessas fiscalizações. Nós, no Conselho e a Comissão, ela fez desse primeiro bloco um relatório parcial, né, já com algumas indicações no sentido apuratório e também já com algumas recomendações para que sejam afetas à política de saúde. E hoje nós estamos realizando o segundo bloco, cujo o objetivo desse segundo bloco é abordar a questão do financiamento das políticas públicas, ou seja, o SUS e outros programas do Estado de São Paulo que de alguma maneira acabam financiando essas comunidades terapêuticas. Então hoje o nosso foco de debate está em torno do financiamento exatamente sobre isso. Bom, eu me apresentei, né? Comecei tudo errado. Eu sou Vildo, estou na presidência do Conselho Estadual de Direitos Humanos até abril de 2016 e o Conselho ele tem uma comissão que foi aprovada pelo Conselho no ano de 2014 e essa comissão ela tem a finalidade de tratar sobre as questões de saúde mental e direitos humanos. A comissão ela
trata sobre a questão da desinstitucionalização, do cumprimento da Lei 10.216, né? Especificamente sobre alguns termos de ajuste de conduta referente a alguns hospitais psiquiátricos, e também ela trata e cuida das denúncias de violação dos direitos humanos, e por isso que ela se debruçou sobre esse tema das comunidades terapêuticas. A comissão ela é composta por membros do Conselho e também por membros de representações da sociedade civil, de movimentos e também de instituições, especificamente pela Ouvidoria da Defensoria Pública, pela Defensoria Pública, por membros do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, pelo Sindicato dos Psicólogos e pelos representantes do Movimento Nacional de Direitos Humanos, do MNDH, e também representantes da Frente da Luta Antimanicomial, da Frente Estadual da Luta Antimanicomial. E até para a gente poder então dar início, eu queria então chamar o Moacir Bertolino, que é um dos representantes da Frente Estadual, e também fazer uma saudação e também, enfim, colocar as preocupações da frente em relação ao tema. Boa tarde a todos e a todas. Moacir, representante da Frente Estadual Antimanicomial. Estamos aqui acompanhando e compondo com o CONDEP e as entidades que compõem o CONDEP esse ciclo de audiências públicas. A primeira audiência pública foi muito proveitosa, onde levantamos diversos pontos de encaminhamentos, como foi divulgado. Essa audiência visa apontar e demonstrar como é feito o financiamento das comunidades terapêuticas, e a frente busca demonstrar com isso que esses recursos poderiam ser melhor investidos na rede de atenção psicossocial pública, onde voltamos o cuidado para toda a população, buscando o trabalho em redução de danos, em liberdade, e para toda a comunidade, buscando o trabalho de promoção à saúde. Pensando principalmente, isso já seria um pensamento da frente, e também de todo o movimento da luta antimanicomial e também de diversos movimentos de defesa do Sistema Único de Saúde, mas isso se agrava muito mais no momento onde há crise de financiamento no SUS, e continuamos dando investimento para instituições que são privadas, né? E buscamos sim que o investimento público seja feito em serviços públicos, né? Atualmente nós temos a regulamentada uma rede de atenção psicossocial com diversos pontos de atenção públicos, onde pensamos que devam ser investidos esses recursos, como o CAPS Álcool e Drogas, o CAPS Infantil, que também acompanha crianças com problemas relacionados a álcool e drogas, as unidades de acolhimento transitório, que em alguns municípios são conhecidas como repúblicas terapêuticas, e também toda a rede de urgência e emergência, os leitos de hospitais gerais, e interligando essa rede com os serviços de outras áreas, como a da assistência social, com os abrigos e outras instituições, e com trabalho e renda também com a rede de economia solidária. Buscamos, assim, que o cuidado seja similar ao que ele é apontado pelas conferências de saúde mental intersetorial e a conferência de saúde, onde reconhecido mundialmente pela Organização Mundial da Saúde. Então pensamos que ainda temos uma rede a instituir no país, só que uma rede que é muito potente e muito capilar, o que poderia trazer muito
mais resultados para o cuidado e promoção da saúde do que outros serviços que recorrem à internação. Observamos que para o cuidado relacionado ao álcool e outras drogas, não devemos olhar só as drogas e o álcool, mas sim a relação que nós temos como pessoas e sociedade com o sofrimento e com as drogas, legais ou ilegais. Digo isso porque é muito difícil nós trabalharmos as drogas quando, na verdade, buscamos em nossa sociedade, vemos e mostramos para os nossos filhos a busca infindável e imediata da felicidade, nem que seja através de um comprimido, ou da bebida, ou de outros recursos. Então, nós temos que trabalhar junto em rede com a educação, com a saúde, com a assistência social, buscando não a cura de quem não está doente, mas a transformação de uma sociedade em algo mais inclusivo e que aceite a diferença e aceite o sofrimento do outro como constituinte dessa sociedade e dessa pessoa. Seria só isso. Obrigado, Moacir. Eu queria também chamar a Evelyn para vir aqui na mesa, que a Evelyn vai nos ajudar aqui a secretariar. A Evelyn, ela até esses dias estava ocupando a secretaria executiva do Conselho e também assumiu pelo Conselho a organização do evento, que teve a participação também, a partir da última do primeiro bloco do Conselho Estadual de Drogas, o CONET, estão aqui alguns companheiros representados. Eu queria também anunciar a presença do Dr. Eduardo Valério, que representa o Procurador-Geral de Justiça, e que também vai se apresentar no Conselho, e é um dos coordenadores dos direitos humanos do Ministério Público, e que é uma pessoa que acompanhou muito a questão da saúde mental, sobretudo nas desinstitucionalizações de Sorocaba, participando ativamente naquele momento dos atos fiscalizatórios junto com outros órgãos, e que depois redundou no termo de ajuste de conduta entre os três poderes. Doutor Valério, fica à vontade para vir também à mesa. Nós convidamos a Secretaria Estadual de Saúde, a coordenadora de saúde mental, a doutora Rosângela Elias. Eu não sei se ela mandou algum representante da Secretaria Estadual. Ela pessoalmente está em Presidente Prudente, mas não sabemos se ela conseguiu enviar algum representante da Secretaria. Então, ninguém se apresentou. Também contamos membros do Poder Judiciário, e eu não sei se tem algum representante do Poder Judiciário, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, também não chegaram ainda, o Conselho Regional de Psicologia, o Vinícius vai fazer a sala. Então, eu queria chamar o Edgar, então, como um dos organizadores, Você fica aí? Ok. Mas o Edgar está aqui com alguém do sindicato, psicólogos, chegando. Bom, enfim. Então, nós vamos dar início aqui já com o primeiro bloco, o que está pensado para nós hoje, uma fala inicial aqui do representante do CONSEAS, do Conselho Social de Assistência, que é o Vinícius Sesta, o representante do CRP do CONSEAS, e o José Alexandre Bujo, da Associação Paulista de Saúde Pública. Depois desse bloco, nós teríamos um bloco com o Luiz Carlos Rossini, do CONET, e com a Gleuda Simone Teixeira Polinário, do COET. Ela está presente? Você veio representando o COET. Ok.
E depois nós teremos um outro bloco, onde nós vamos fazer um debate sobre a questão da precarização dos serviços públicos, das políticas sobre álcool e drogas, que seria o coletivo Ednei, para expedir um problema. E depois nós faremos um debate público em plenário, daremos a participação para a plenária, e depois pensamos em, a partir das 16h30, 17 horas, começarmos a fazer um encerramento do nosso evento, onde devemos já estabelecer e construir algumas propostas que vão compor o relatório final. Só para a gente não misturar as coisas, o bloco 3, nós vamos discutir a questão da segurança, da justiça e da questão dos encarceramentos, né? Então isso vai ficar para o dia 19/2. E, dando uma informação errada, no dia 19 de fevereiro será no CRT, também às 13h30. 19 de fevereiro vai ser lá na rua Rudalvinho, 89, na plenária do Conselho Regional de Psicologia. O bloco 4, ele vai abordar a questão do discurso sobre a prática salvacionista através das práticas religiosas e também dos trabalhos, a questão da laboterapia, as questões que são quase sempre abordadas, né, quando se fala em comunidade terapêutica. Então, essas questões vão ser tratadas no dia 26/2, também às 13h30. Ainda não temos espaço confirmado, né, mas isso, todos que estão participando aqui vão ser informados devidamente. Certo? E hoje nós vamos nos debruçar exclusivamente sobre a questão da política, do financiamento da política, da saúde pública, enfim, com relação às comunidades terapêuticas. Então eu quero chamar, para a gente ganhar tempo, o José Alexandre e o Vinícius César, por favor. Nós vamos distribuir aqui mais ou menos 15 minutos para cada um. Nós vamos distribuir mais ou menos 15 minutos para as suas exposições, as suas considerações. Lembrando a vocês que a ideia e os nossos colaboradores aqui vão ficar até o horário, e a gente depois vai ter um momento que a gente vai fazer um grande debate, tá bom? Então eu passo a palavra. Passo a palavra então já para o José Alexandre. Pessoal, boa tarde. Sou José Alexandre, estou aqui representando a Associação Paulista de Saúde Pública, a PSP. É uma associação que, basicamente, no histórico, teve um movimento, teve desenvolvimento para a implementação do SUS no estado de São Paulo, fundamentalmente, como saúde pública, né? Ela hoje trabalha com núcleos, então várias regiões do estado de São Paulo já têm desenvolvido núcleos de discussão. Agora mesmo eu vi da reunião de lá, que já tem os núcleos de Marília, Rio Preto, Ribeirão Preto, já várias regiões, Santos, Bauru, fazer essa discussão sobre a saúde pública, especialmente no estado de São Paulo, na perspectiva de garantia de direitos, na perspectiva do sistema de saúde, SUS, tudo bem? Então, eu vou começar a minha fala fundamentalmente colocando, e a convite do CONDEP, né, estou agradecendo aqui, vou direto a esse assunto, que a gente tem 15 minutos só, então vamos que vamos, né? Me pediram, então, para fazer uma fala sobre o posicionamento, financiamento, relação público-privada e controle social. Tá? Então eu vou nessa sequência, e aí a gente vai dialogando, eu vou falar rapidamente, a gente vai conversar também, e aí depois a gente vai ter um momento de debate, eu vou estar presente aqui. Bom, então eu queria só aqui iniciar minha fala deixando claro uma relação fundamental. Para que a saúde pública, para que o direito universal, equânime e igual a todos os populares, enfim, a todos os brasileiros possa ser de fato, ele não pode ser encarado como negócio. Se for negócio, ele não é saúde pública. Se for saúde pública, ele não é negócio. Isso é importante de entender.
Por quê? Porque considerar as perspectivas, as diretrizes e princípios do SUS é entender essa lógica. Tá? Então eu começo a minha fala nesse sentido. O financiamento do sistema de saúde, do SUS especificamente, no nosso Brasil, ele é um financiamento meio financiamento, né? Então, quando comparado a sistemas universais, como Inglaterra, França, Canadá, Suécia, por exemplo, a gente opera quase que em 1/3. Então, enquanto eles gastam per capita ao ano $3.800 per capita, a gente gasta $1.000 per capita ao ano. Enquanto desses 3 mil, na média, dólares per capita eles gastam, e 80% em recursos públicos, no nosso Brasil, desses $1.000 per capita ano, 50% em recursos públicos. E os outros 50% são recursos privados. O que compõe esse privado? Compõe dinheiro do bolso, que a gente paga, e compõe o nosso plano de saúde, que a gente tem, etc. Né? Então a gente vai compondo isso. Só que veja que interessante, a gente chama o nosso sistema de saúde, a gente ou convoca e exige que ele seja universal. Só que, sistematicamente, dentro da sua Constituição, ele nunca foi universal no financiamento. Né? Então, a gente vive num contexto de uma política econômica que não garante esse financiamento, porque não é, de fato, uma prioridade às políticas sociais, e aí todas elas, né? Todas elas, desde a saúde, assistência social, previdência, enfim, vamos imaginar, né? O meio ambiente, isso não é economicamente não é prioridade. Então, assume-se outras prioridades econômicas. No modelo de desenvolvimento liberal, que não é um movimento de desenvolvimento de um Estado mais presente, mais forte. Aí eu vou começar a migrar já então. Já que esse Estado tem uma certa dificuldade, isso anteriormente, para se colocar perante toda a população de forma universal, para todos, então ele tem que contar com uma estrutura ou dispositivos privados de prestação de serviço. No campo da saúde, né, o artigo 199, ele abre a possibilidade das instituições privadas garantir esse direito à saúde, né? Esse acesso à saúde. Pode ser a saúde, pode ser a assistência social, né? Pode ser algumas outras estruturas. Nesse campo, começa a entrar um pouco esse perfil do privado prestando serviços ao público. Tudo bem? Então, aí eu vou dar mais um salto. Vamos olhar então para o meu pedido específico. Vamos olhar então para como que está então essa relação com o cuidado às pessoas em sofrimento psíquico, em sofrimento mental, em sofrimento social. Que tipo de sofrimento? Sofrimento que não tem estrutura, ele não tem uma casa, não tem um lar, não tem uma instituição como a família, não tem uma instituição mínima que ele possa voltar para casa. Né? Então, por algum motivo na história da vida dele, ou por questões sociais, ou questões de saúde mental, vamos dizer assim, ele se colocou à margem da sociedade. Aí quando começa o movimento, 2010, 2011, da estruturação mais forte, mais pesada da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, o Estado começa a falar assim, do dinheiro que eu estou gastando, lembra lá dos $1.000 per capita, 50% dos meus $500 per capita, eu vou falar assim, pelo menos para a Rede de Atenção Psicossocial, psicossocial, com vocês aqui, eu vou garantir alguns equipamentos, como o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, álcool e drogas, e outras drogas, né? Como o CAPS adulto, o CAPS infantil, e aí as coisas mais recentes no Brasil, que só tem no Brasil, o CAPS ADI, álcool e outras drogas infantil, porque de fato a nossa realidade brasileira gera esse efeito de crianças de 14 anos em uso de crack. Né? Assim, os cubanos, eles se assustam, não, mas como assim? Aqui não, aqui a gente tem isso, pois é. Agora, é dessa realidade brasileira que a gente fala e que a gente faz. Então, o Estado ele vai se colocando e se apresentando nesse movimento. Então, para algumas circunstâncias como a vida fora desses núcleos familiares ou fora de uma estrutura social mínima, eu vou ter que garantir, Estado, uma residência terapêutica. Estou começando a chegar lá, hein, pessoal? Eu vou garantir uma república terapêutica, que é mais transitória, de caráter transitório. E aí, em alguns momentos, eu vou precisar de uma comunidade terapêutica, as comunidades terapêuticas. Só que eu vou lembrar para vocês, eu fiz um desenho aqui com vocês da história. Tudo isso é para garantir o direito à saúde, o direito a uma promoção social. Não é para garantir um negócio de saúde.
Nessa perspectiva, eu começo a falar assim, não, então, esse financiamento que já é meio difícil, que realmente é difícil, ele pode ser estruturalmente empregado. Como empregado? Ele tem que ser organizado. Ele tem que ser organizado enquanto rede de atenção social. A minha residência terapêutica, ela está vinculada, segundo a portaria inclusive, com o CAPS-AD, com uma outra república terapêutica, com o meu CAPS adulto, com o meu CAPS-I, enfim, né? Com o meu hospital com leitos temporários para as crises em saúde mental, meu hospital de retaguarda, hospital geral com leitos de saúde mental, eu tenho isso, eu estou preparado para isso? Nós estamos preparados para isso? Organizados? Então é uma pergunta. Então, as comunidades terapêuticas estão preparadas para isso? Já que a pauta é essa, estou perguntando, eu estou falando. Porque estruturalmente isso é necessário. Se não for como rede, não será viável. Por quê? Porque daí vai ter que arcar com tudo. Para além dos 15 mil pagos a cada 15 vagas por mês, podendo chegar até 30, que o Estado, né, a União apoia, desde que passado no DRS, etc e tal, né, depois passado no Ministério da Saúde, a área técnica aprovou, né, conseguir esse financiamento, eu recebo lá, e 15 mil, vamos lá, R$1.000 por mês para cuidar de uma pessoa dentro de uma instituição, uma estrutura, ao meu ver é pouco, entre aspas, né? Porque para garantir saúde, promoção social, enfim, introdução de práticas integrativas, práticas de esporte, né? Práticas de atividades corporais, reinserção no mundo do trabalho, precisa de mais, não precisa? Tá bom. Só que, de novo, se ela está isolada, ela não vai conseguir promover nada disso. Estou deixando claro para vocês. Porque é impossível financiar, né? O financiamento não bate. Estou falando para vocês. Porque não bate. O nosso sistema ele é subfinanciado. Tudo bem? Então, acho que isso é importante. Então, o compromisso é o compromisso de organizar as comunidades terapêuticas enquanto uma rede. Então, aí eu venho para essa relação público-privado. Eu tenho um privado que presta atendimento, que presta ações para esse público, só que ele tem que estar pelo público, não por ele mesmo. Se ele não está seguindo, entre aspas, né? Se ele não está vinculado ao Plano Municipal de Saúde, as diretrizes do Ministério da Saúde, as diretrizes da Secretaria de Estado de Saúde, as diretrizes do município, seja, ele não está integrado, então não faz sentido, porque daí o privado é pelo privado. Aí, voltando lá atrás da minha fala, é o acesso ao direito como negócio, e não como direito. Ó, isso é importante. Eu, pela PSP, estou deixando claro para vocês isso. A PSP tem esse posicionamento. A gente não pode fazer essa... Né? Se, infelizmente, nós temos uma estrutura que a gente lutar por isso, para ampliação do financiamento público, ampliação do acesso à saúde no Estado, isso é uma pauta. Agora, o que tem que fazer no dia a dia é se integrar nas políticas públicas, para mais gente universal e econômica. Bom, e aí seguindo um pouco, né? Já que eu falei dessa relação público-privada e que ela não pode ser privada, ela não pode ser independente do que o cara quiser fazer com o dinheiro que ele recebe. Por quê? Porque para além do custeio do Ministério da Saúde, ele pode fazer um convênio. Eu faço um convênio com o Secretaria de Estado, faço um convênio com a Unimed, faço um convênio com uma empresa de siderurgia, uma empresa de construção local. Eu fiz um convênio, ele me repassa o recurso e aí eu cuido das pessoas. Só que se você está cuidando, você está cuidando em rede, em comunidade. Que comunidade é essa? É a comunidade de toda a região, de toda a população. Entendam isso, porque senão o que a gente faz? A gente vai até um grau de privatização que eu privo a pessoa da vida dela em sociedade. Eu encarcero ela. Pá, prendo ela. Né? Não precisa ser literal, mas pode ser tipo isso. Uma vez que eu fechei a porta, uma vez que eu fechei portas, que eu fechei um grande espaço, e ela vive aquela rotina de vida dela, o resto da vida dela, pronto, eu fiz uma prisão perpétua. Então, enfim, mas eu estou deixando bem claro, esse movimento. E aí entra um ponto, né, fundamental, já que a relação público-privada é uma relação difícil, que a gente tem que ir para cima, eu, enquanto Associação Paulista de Pública, a gente tem que olhar para isso, por isso nós estamos apoiando, fazendo discussão, é o controle social. Lá, considerando a lei 8142, né? A segunda lei estrutural do SUS, depois da 8080, 8142, ela fala claramente, ó, tem que ter controle social. Só que esse controle social mais local, que a gente chama de o conselho gestor local, o conselho local de saúde, que pode ser da UBS, do CAPS, do SAMU, do hospital, enfim, se vocês quiserem, também tem que ter minimamente numa comunidade terapêutica.
já que é na relação pública que ela está, apesar de ser privada, ela tem que ter uma relação pública, inclusive de controle da sociedade. Controle, monitoramento, promoção de atividades. Porque para além do controle social de uma OBS, de um hospital, também tem um controle social, que deveria ter, estou deixando claro para vocês aqui, e teoricamente, legalmente, cada município tem independência para fazer a lei ou não, mas ele teoricamente, constitucionalmente, deveria fazer. Então aí a relação vai se ajustando, né? Lembra lá, um financiamento de difícil composição, você não tem? Do financiamento de, você viu que eu juntei tudo, gente, porque senão não vai dar, né? Mas do financiamento de difícil composição, de difícil manutenção de direitos, que é a nossa realidade brasileira, que tem tributário, etc., acho que isso é a questão, por um avanço de uma relação público-privada, porque, de fato, o nosso foco é público universal, de qualidade, para mais pessoas, da melhor forma possível, para, então, uma necessidade de controle social. Se essa cadeia não está organizada, ou se essa estrutura não é, de fato, colocada em prática, não há viabilidade nem para isso, nem para isso, nem para isso. Sinto muito. Porque, se não for assim, vai ser notificado como encarceramento. Se não for assim, não vai pagar as contas no fim do mês. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma relação estruturada para isso. Ela é muito sensível, é uma película bem fininha. Que se ela não estiver organizada, se ela não estiver integrada com a rede, etc., não faz sentido. Nem para os prestadores, como as comunidades terapêuticas, nem para a rede de saúde, que tenta garantir o acesso e o direito à saúde de forma universal e equânime, e nem para uma política nacional. Porque, de fato, quem vai operar isso somos nós, né? Cotidiano, dia a dia lá, vamos que vamos. Bom, então eu fiz uma fala mais geral assim, para colocar algumas questões. Eu acho que para deixar claro essa necessidade de integração desses campos que me pediram para falar, e fundamentalmente o entendimento de vocês que isso é necessário, é condição sine qua non. Se não tiver, não haverá uma possibilidade de cuidar de pessoas. Obrigado. Se agradece bastante ao Dr. José Eduardo. A gente estava comentando aqui se ele era da área do direito. Não, ele é biomédico. Eu sou doutor. Ele é biomédico. Mas nos deu aqui vários insumos legais aqui para o nosso debate. Mas eu queria anunciar e pedir para que ele se colocasse, porque desde o primeiro bloco sempre foi um dos parceiros aqui nessa nossa audiência, o Dr. Matias Lenz, representando a Defensoria Pública do Estado. Eu vejo que o senhor se encaixar aqui na mesa com a gente aqui, por favor. Então agora eu vou passar a palavra para o Vinícius. É mesmo, a gente não tem nem educação de pôr uma água aqui para você. Tá bom? Boa tarde a todas e todos. Sou Vinícius, sou psicólogo, trabalhador da assistência social e represento o Conselho Regional de Psicologia no Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo. Faço só frisar nessa apresentação que não represento aqui o Conselho Estadual, porque por conta de alguns elementos que vou apresentar na sequência, o Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo, o CONSES, até pela ausência estruturada deste debate sobre a questão de comunidades terapêuticas dentro do Conselho Estadual. Então, nem seria possível representá-lo numa fala sobre comunidades terapêuticas, na medida que esta é um debate ainda bastante marginal dentro da agenda do Conselho. Depois contar um pouco como é que esse debate tem chegado e como é que a gente tem tentado fazer essa discussão. Então, enfim, mas estou no Conselho Estadual de Assistência Social, representando o Conselho Regional de Psicologia, e minha fala, vou trazer alguns elementos, acho que deslocar um pouco, né, acho que da fala do José Alexandre, na medida que vou focar na assistência social. Tanto para pensar um pouco como essa relação com as comunidades terapêuticas tem aparecido nesse campo, como também, por se tratar, acho que a gente pode contribuir com alguns elementos, à medida em que esta é uma política pública, a da assistência,
que, por um processo histórico distinto, esta relação entre público e privado é muito marcada. Então, acho que ela permite trazer alguns elementos para a gente pensar como é que se dá essa relação entre a construção de uma política pública entre a prestação direta por parte do Estado e a prestação indireta por meio de parcerias com entidades e organizações sociais, já que esta é uma marca muito forte, né, deste campo pela sua construção histórica. Bem, quero destacar, se a gente for situar de partida a posição da fala, ela tem duas premissas inegociáveis, digamos assim. A primeira é a defesa de um sistema público de seguridade social formado por um tripé de 3 políticas, que é a saúde, a assistência social e a previdência social, com primazia da responsabilidade do Estado na proteção social a partir da operação desse sistema. E uma segunda premissa, já que o convite à fala abordar também a questão do controle social dentro dessa relação, é a defesa da participação popular e do controle social enquanto diretriz estruturante da gestão de políticas públicas, da gestão e da oferta de políticas públicas. Então, portanto, a diretriz fundamental da participação da sociedade na deliberação de políticas públicas acima da vontade de qualquer ator privado ou público que opere neste campo. Então, como é que a gente pode pensar a partir dessas são premissas, né, para essa discussão, essa relação? Bem, disse no começo que este é um debate que lá no Conselho Estadual de Assistência Social é muito marginal, e ele chega de uma maneira muito curiosa, sendo provocado pelos conselhos municipais de Assistência Social do Estado de São Paulo, que cotidianamente são demandados a fazer inscrição de comunidades terapêuticas. E questionavam, portanto, como é que poderia se dar essa relação. E também represento o CRP São Paulo no Conselho Municipal de Assistência, lá na cidade onde moro, Taubaté. Então também conheço bem essa realidade, né, da relação com as comunidades terapêuticas e inscrição nos conselhos municipais. Só explicar brevemente o que é essa inscrição, para quem eventualmente não estiver muito acostumado com essa realidade de parcerias dentro do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Por lei, as entidades e organizações sociais, para estarem autorizadas a atuar no campo da assistência social, para estarem autorizadas, elas só podem atuar no campo da assistência social se estiverem inscritas nos conselhos. Os conselhos de assistência social, o conselho municipal ou onde ele não existir, no conselho estadual. E este é um dos requisitos necessários para que se reconheça a vinculação desta entidade ao Sistema Único de Assistência Social. Esta inscrição é uma forma de organizar a relação dentro deste campo, que, como eu apontei historicamente, ele foi majoritariamente privado. Então, se a gente recupera a construção histórica da política de assistência social no país, até a Constituição de 88, bastante além dela, porque é um processo lento de efetivação do direito previsto na Constituição, majoritariamente privado. Ou quando não, em algumas localidades, exclusivamente privado. Então, operado por entidades e organizações sociais, sem qualquer tipo de oferta direta por parte do Estado de serviços socioassistenciais. Mas num contexto em que este campo vem sendo reordenado desde a implantação do Sistema Único de Assistência Social 10 anos atrás, para reafirmar a responsabilidade primeira do Estado de ofertar a proteção da assistência social. A ponto de que hoje, esta relação, que historicamente sempre foi da presença majoritária da oferta privada, hoje a realidade que temos com 10 anos de SUAS é que 2/3 das unidades de atendimento são públicas estatais, de oferta direta. Então é uma inversão, com algumas decisões a partir das peculiaridades. Então, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, continua uma realidade muito presente de maioria de oferta que não é de oferta direta, por parte de equipamentos estatais. Mas a realidade que temos no país hoje é de 2/3 da oferta da assistência social ser de oferta direta por parte do Estado. Então, isso implica, portanto, uma necessidade de organizar, né, essa relação, e a inscrição nos conselhos é uma das maneiras para isso. Essa inscrição implica que as organizações sociais, elas precisam estruturar as suas ofertas a partir de critérios públicos
para operarem na lógica de uma política pública e se submeterem a controle social. Então, vou utilizar esses 3 elementos, mas permitem pensar também, para além desse contexto específico que eu estou abordando, essa relação entre público e privado numa política pública. Então, portanto, a necessidade de que a oferta privada ela opere a partir de critérios públicos, na lógica de uma política pública e sob controle social. Por critérios públicos, preciso definir como se constrói, que critérios são esses. Estou dizendo de critérios construídos em espaços de democracia participativa, como conselhos e conferências. A gente tem espaços de participação social que constroem critérios reconhecidos como critérios públicos para a oferta dessas políticas, dessas ações. Então, as entidades e organizações privadas ou não estatais, a necessidade de se submeterem a esses critérios construídos nesses espaços participativos. Por operação na lógica de uma política pública, acho que vou repetir, a fala anterior já apontou, mas a diretriz, a perspectiva de que se trata de um sistema único, que ele tem comando único, que ele opera a partir de um planejamento único, que ele é financiado por um fundo específico e se submete a controle social. Então, ao falar da lógica de operação, é pensar que todas essas ofertas, mesmo aquelas que não são de oferta direta por parte do Estado, compõem um planejamento de um plano municipal de saúde, um plano municipal de assistência social, planejamento único, sob comando único, compõe um sistema único, que é necessariamente articulado e referenciado entre si, financiado, portanto, a partir de um fundo específico que tem as suas próprias instâncias de controle social. Por controle social, que é o terceiro elemento importante para pensar essa relação, significa que esta oferta, que é privada, mas opera numa lógica pública, ela tem que ser regulamentada, ela tem que ter transparência, ela tem que ser fiscalizada e ela tem que prestar contas à sociedade em relação àquilo que faz. Então, esses são três elementos para pensar esta relação. Tem lá no contexto, das inscrições de entidades nos conselhos de assistência social, é muito comum, acho que é cotidiano também, receber solicitações de inscrição de entidades e organizações que não atendem a estas condições. Não atendem a critérios públicos, não operam na lógica de uma política pública e que não se submetem a controle social. Então, alguns exemplos comuns nesse campo do qual eu falo. Entidades que têm obrigatoriedade de atividades religiosas de qualquer natureza, então, ou na definição do seu público, ou na oferta das ações, a obrigatoriedade de participar de determinadas práticas, de determinada orientação religiosa, entidades que não têm capacidade técnica de atendimento, ou não têm equipe profissional especializada para aquela oferta, que ofertam ações lá no campo da ciência muito comum, então, de lazer, de cultura, ou uma feição de caridade, ou marcada por essa relação da boa vontade, do querer fazer, mas que não tem capacidade técnica de ofertar aquele atendimento, que desenvolvem atividades com base nesta lógica, que, como eu já havia aqui, vai ser discutido em outra audiência, desta salvação pelo trabalho, então tem esta orientação que não é um critério público para esta política, de atividades que são orientadas a formas ou explícitas ou disfarçadas de trabalho forçado, que não tem qualquer forma de participação das pessoas atendidas no planejamento, no monitoramento, na avaliação, na construção do seu plano individual de atendimento, então não há participação do usuário, uma perspectiva de garantia da sua autonomia no atendimento que ele recebe. Este é um critério público para a oferta destes serviços, que não tem qualquer forma de transparência em relação ao que fazem, a como utilizam os recursos. Então, a gente tem lidado cotidianamente com entidades nessa condição, que não operam a partir de critérios públicos, não funcionam na lógica de uma política pública e que buscam inscrição com alguma forma de vinculação ao Sistema Único de Assistência Social.
via de regra, há um motivo pelo qual se busca essa inscrição, que é um passo para o reconhecimento da vinculação, ainda que não atenda esses critérios. E via de regra, o motivo é financiamento público. Como essa inscrição também é condição necessária para que a entidade receba qualquer forma de financiamento público, então se busca essa inscrição como um passo para garantir esse financiamento. Então, emendas parlamentares que exigem essa inscrição, ou formas de parceria, convênios e outras formas de financiamento que exigem essa inscrição. Então, portanto, isso conforma ali um campo, acho que de instituições privadas que não atendem a critérios públicos, que não operam na lógica de uma política pública, que não estão submetidas a controle social, mas que buscam financiamento público para custear suas atividades. E acho que reforçar que numa lógica na realidade de subfinanciamento do SUS existe, a lógica de financiamento da assistência social não é diferente, nesse sentido, ela é ainda mais prejudicada. Então, a busca de financiamento público para custear atividades na instituição privada que não opera com critério público, não funciona na lógica de uma política pública, não se submete a controle social, implica necessariamente deixar de financiar uma ação pública que opera a partir de critérios públicos e com todos esses elementos que eu apontei da oferta direta. Fora outros meandros desse financiamento, que também estão fora de critérios públicos. Então, não é incomum a busca desta relação de financiamento que se dá em relações de compadrio, relações de apoio político e outras relações pouco públicas, nesse sentido de construção de parcerias entre o Estado, instituição, não governo estadual necessariamente, o Estado e as instituições privadas. Isso em nome de uma suposta relevância pública de serviços que não podem ser descontinuados. É muito comum nessa discussão encontrar entidades e organizações que argumentam que sem esse financiamento ela não consegue continuar o seu atendimento, e que ele é alegadamente de relevância pública. E a questão é, quem define o que é socialmente relevante? Daí, bem, na defesa da premissa que apontei no começo, a gente tem espaços de debate coletivo, de democracia participativa, que entendo que são espaços que definem o que é publicamente relevante. E alguns desses espaços, como por exemplo, a 14ª Conferência Nacional de Saúde, eu não tenho dados da 15ª porque eu não estava lá e não sei se o relatório já saiu e eu não me atualizei, mas da 14ª Conferência Nacional de Saúde, tinha lá claramente um debate, então, com participação da sociedade, de repúdio ao financiamento público de comunidades terapêuticas. Tendo que este é um debate que define o que é socialmente e publicamente relevante. A 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial, desta eu participei, tinha deliberações no sentido de regulamentar, controlar, avaliar e fiscalizar comunidades terapêuticas, a deliberação de não financiar pelo SUS as comunidades terapêuticas. A gente tem discussões construídas no âmbito de espaços participativos que defendo aqui que são os espaços que definem o que é socialmente relevante, que estabelecem comando único, que definem critérios públicos, que constroem a lógica de operação de uma política pública e trazem elementos para pensar essa condição de financiamento e de vinculação de serviços de natureza privada a uma política pública. Daí trago algumas questões para pensar a partir disso. Então, questões fundamentais para pensar o controle social em relação a essas parcerias. Então, como garantir que a atuação de entidades privadas, aonde couber essa parceria, eu quero frisar o aonde couber. Eu falei que no SUS a gente tem essa história de construção de parcerias, no SUS há também, acho que é outro processo histórico que precisa ser contextualizado. E a gente o debate me levando na direção de que cabem algumas parcerias, mas entender que cabe parceria onde ela é complementação e não onde ela é terceirização, onde ela é desresponsabilização do Estado e transfere para o âmbito privado a execução daquilo que é sua responsabilidade primeira. Então, isso não é uma parceria que cabe. Essa é a defesa que queria apontar nesse sentido. Cabem parcerias onde ela é complementação e não desresponsabilização ou terceirização de serviços públicos.
Então, como garantir que a atuação das entidades privadas, aonde cabe parcerias, ela se dê a partir de critérios públicos? Essa é uma discussão fundamental para as instâncias de controle social nesse contexto. Como garantir a participação das pessoas usuárias em todas as etapas deste processo de atendimento nestes serviços? Acho que é um desafio tanto para a oferta direta, como para as ofertas também em parceria, mas como pensar em estratégias como os conselhos gestores, também dentro das unidades privadas, enfim, todo esse processo de participação, a construção dos planos de atendimento, do planejamento, do acompanhamento, no encerramento do atendimento, a garantia de autonomia e dessas relações dentro do serviço. E como garantir controle externo? Acho que é outro desafio a ser pensado nesse campo. Como garantir transparência, como garantir efetiva fiscalização, como garantir prestação de contas, na mesma lógica de uma política pública, dentro de instituições privadas que operem em parceria. São contribuições para pensar esse debate a partir desse contexto que a gente tem discutido na política de assistência social. Muito obrigado, Vinícius. E aí, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora passar os outros dois debatedores. Depois desses outros dois debatedores, nós vamos entrar no debate generalizado, como debate campal, no plenário, brincadeira. E aí, todos podem tanto fazer questões ao Vinícius, ao uso, como podem fazer questões aos demais, e a gente vai então promover esse debate. Então eu queria agora, para a gente ganhar tempo, chamar aqui o Luiz Carlos Rossini, presidente do CONED, do Conselho Estadual de Drogas, e chamar a representante da Gleuda Simone, que é a Tassiana Pelizaro, e assessora técnica da Coordenação Estadual de Drogas da Secretaria de Desenvolvimento Social. E eles vão focar um pouco aqui hoje, pelo menos foi combinado que vocês falem um pouco do acesso, composição e análise sobre a política. Certo? Então, começando pelas mulheres, doutor. Boa tarde a todos. Eu sou Tassiana, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Coordenação de Políticas sobre Drogas, que é a COED, né? Só uma explicação rápida, a COED é uma coordenação que nasceu dentro da Secretaria de Justiça, né? E no início de 2015 ela foi transferida para a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Dentro de um entendimento que a política sobre drogas tinha como olhar mais relevante a questão do desenvolvimento social, da reabilitação social desse indivíduo e de toda essa complexidade nesse atendimento. Então, desde janeiro, a gente está no desenvolvimento social. Dentro da COED, então, o nosso principal eixo de trabalho é o programa Recomeço, Uma Vida Sem Drogas, que é hoje o programa estadual da política sobre drogas, né? Então, é por meio do Recomeço que a gente executa as ações. O Recomeço ele é uma ação intersecretarial, que são 5 principais secretarias, mas podem envolver outras, né? Em parcerias. E ele vai atuar na articulação e no ordenamento de todas as ações voltadas à questão da drogadição e tudo aquilo que envolve, né, todas as vulnerabilidades que vão surgindo na questão das drogas. O público-alvo do programa, né, a gente, principalmente os dependentes químicos, mas a gente gosta de ressaltar que é sempre também a família e a comunidade onde está, né? Então o programa vem para ter um olhar mais complexo e não só a questão do dependente ou um tratamento de saúde apenas, né? O programa hoje ele está estruturado em 5 eixos.
né? Eu vou falar rapidinho de cada um para a gente poder entrar na questão de onde entram as comunidades terapêuticas nisso. O primeiro eixo é o eixo de prevenção, que é coordenado pela Secretaria de Educação, né, que vem hoje aí fazendo um levantamento de tudo que já existe e fazendo um plano estadual de prevenção, trabalhando dentro de uma proposta, né, de um plano que veio do Conselho também. Né, tem algumas dentro deste eixo, a gente tem ações também de pesquisa, né, estamos com organizações, universidades que atuam nessa área. O segundo eixo é o de tratamento mesmo, que é coordenado pela Secretaria de Saúde, né, e aí eu vou voltar nele ainda, envolve todos os recursos disponíveis, né, para a questão do tratamento. O segundo é a reinserção social e comunitária desse dependente, né, e a questão da reabilitação dessa família toda. Então vai envolver todo o trabalho com família, o trabalho de reinserção que passa por qualificação profissional, por busca de emprego, os serviços de assistência, né, de acolhimento institucional, né, públicas, os centros, né, de acolhida mesmo, de moradias assistidas. E a gente tem também uma ação do selo, né, o selo Parceiros do Recomeço, que é uma ação que busca envolver empresas privadas, né, tanto as sem fins lucrativos como as empresas com fins lucrativos mesmo, que visem, a gente visa certificar com o selo e estimular ações que contribuam para a reabilitação dos dependentes químicos, né? Desde ações de prevenção até ações de oferta de vagas de emprego, de qualificação. O quarto eixo é o eixo ligado à segurança pública, de requalificação de territórios, então ele é coordenado pela segurança pública, né, que hoje é um eixo que está muito voltado para a região da Luz, ali que a gente chama de Cracolândia, mas também pensando em outras cenas de usos, né, e como fazer esse mapeamento e atuação, não só na cidade de São Paulo, mas em restante do estado. E o último eixo é o eixo de justiça e acesso à cidadania. Tem como principal ação um plantão jurídico que existe hoje dentro do CRATOD. O CRATOD é um serviço de saúde do governo do estado, né? Hoje é a principal porta de entrada do programa Recomeço na capital. E lá dentro funciona um plantão jurídico, né, com parcerias Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, OAB, que fazem o atendimento dos dependentes, de famílias, né, e aceleram muito algumas demandas que surgem nesse atendimento. Além de ações também de emissão de documentos, segunda via, orientações, né, também acontece dentro desse eixo. Tá? Então, onde entram as comunidades terapêuticas nisso tudo? As comunidades, a gente costuma colocá-las no eixo de tratamento, porque era preciso escolher entre o tratamento e a reinserção, mas a gente entende que elas estão nos dois eixos, né, ali. Elas atuam dentro, elas são uma parte de uma rede, né? Então, conforme já foi falado aqui na primeira mesa, é impossível a gente pensar em equipamentos que vão funcionar de forma isolada, né? O programa Recomeço tem como principal objetivo a formação dessa rede, o fortalecimento dessa rede, né? E aí, dentro disso, são ofertados vários serviços, né? Desde os serviços ambulatoriais, principalmente no restante do estado, muitos municipais, os CAPs, né? Mas aqui na capital a gente tem o CRATOD, que é um serviço estadual, e serviços de internação, quando necessário, serviços de tratamento ambulatorial, né? Hoje, então, na capital, a principal porta de entrada é o CRATOD, que ele tem um serviço também ele é um atendimento 24 horas. Ele funciona, vocês me desculpem quem é da área de saúde, que eu sou da área de assistência, então às vezes eu posso usar uma nomenclatura errada, mas ele funciona como um pronto-socorro da questão, né? O atendimento é porta aberta, 24 horas, e a pessoa pode chegar a qualquer momento e ter um atendimento ali, se ela tiver outras questões de saúde, de pega transferida, enfim. Mas, e dentro desse equipamento de saúde, então, que é o primeiro acesso desse dependente que busca algum tipo de